Capítulo 1168 de One Piece no ar e chegamos ao grande clímax desse flashback com a iminente morte de Harold, o antigo rei de Elbaf. Descobrimos como ele se tornou um cavaleiro de Deus depois de anos de esforço para tentar se adequar às regras desse mundo, chegando a conhecer Imo pessoalmente na Terra Sagrada de Marijoa e realizando o Pacto do Mar Profundo e se tornando um cavaleiro de Deus. Mas apesar de ter recebido um poder inimaginável como a imortalidade, Harold nunca poderia imaginar que o preço por isso seria tão alto, o seu próprio livre-arbítrio e o controle de Elbaf. Sim, Imo foi capaz de controlar o corpo de Harold sem sequer transformá-lo num demônio, revelando o que a gente vem especulando há tempos, um provável nível de hack capaz de subjugar e controlar diretamente o corpo do seu alvo. É sobre o melhor capítulo de One Piece que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes de você aceitar o Pacto do Mar Profundo comigo e ser obrigado a deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado. Essa foi boa, hein? E dessa forma fazer parte da nossa jornada rumo ao 1º milhão de tripulantes. Agora sim, vamos falar sobre o capítulo 1168 de One Piece, intitulado Neve de Elbaf. Abrimos o capítulo 15 anos atrás, vendo as reações ao redor do mundo às ações do rei de Elbaf, com diversos civis elogiando as ações dos gigantes, dizendo que eles estão realmente fazendo um bom trabalho, que eles são confiáveis agora, que sempre acharam eles assustadores, mas agora não se importariam de conhecer eles, e até os frutos do mar e os animais de Elbaf passaram a ser muito requisitados como parte da culinária do mundo. Já em Elbaf, vemos Harold anunciar para o seu povo que quando eles finalmente se tornarem uma nação membro do mundo, que eles deveriam montar navios turísticos para que o povo de Elbaf pudesse visitar os seus aliados livremente, que eles são uma minoria rara na perspectiva do resto do mundo, mesmo eles sendo tão grandes, mas que existem diferentes nações onde diferentes raças coexistem graças à cultura do respeito mútuo, ou devemos chamar de PNA, o princípio da não agressão. Vemos também a escola da Morsa, onde Harold agradece o Saulo por todo o trabalho de educação da nova geração que ele tem feito, que esse negócio de guerreiro não está mais na moda, mas o próprio Saulo pergunta para o Harold se ele não tem receio de ter perdido algo importante aqui, e Harold responde que não acredita mais que o poder militar é o que faz um país forte e que foi por causa da Ida que ela o ensinou isso, e que conhecer ela foi a maior bênção da vida dele. Enfim, é bom e ao mesmo tempo agonizante, né, ver esse otimismo do Harold, principalmente quando a gente já sabe o que vai acontecer com ele e o risco que isso trouxe para o país. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção é para o fato de ter sido o Saulo, justamente o professor de Elbaf, que sofreu muito nas mãos do governo, que levanta essa pergunta para o Harold sobre ele não estar perdendo algo importante com isso. Ou seja, por mais que o Saulo tenha todos os motivos para ser alguém pacifista e evite a violência a todo custo, é o próprio Saulo que se preocupa com as ações que Harold vem tomando e como isso pode impactar o futuro do país. De forma geral, o Saulo ainda é um cara que se opõe à violência, tanto que ele diz, né, que é melhor crianças brilhantes do que espadas brilhantes, mas essa conversa com o Harold trouxe uma pequena nuance de dúvida sobre o que o Saulo realmente pensa sobre tudo aquilo. E isso acontece porque o Saulo, sendo um professor, sabe muito bem da importância da tradição de um país e como isso fez com que Elbaf se tornasse a maior nação do mundo. Vemos então um flashback dentro do flashback de quando Harold visitou Ida pela última vez. Ida comenta como Elbaf realmente mudou muito, que quando ela visitou o país pela primeira vez havia muitos conflitos internos, mas que Harold mudou tudo aquilo. Agora as crianças podem ir e estudar num país totalmente diferente. E Harold responde dizendo que os velhos costumes e aquelas tradições passadas, todos aqueles maus hábitos da Era dos Guerreiros serão jogados fora. E nesse momento temos um comentário muito interessante da Ida que complementa justamente a dúvida que o Saulo levantou nesse mesmo capítulo. Ida comenta que até que gosta desse lance de orgulho guerreiro
que é bem legal e que o Harrod deveria era se orgulhar da sua cultura. Mas Harrod responde dizendo que ela não entendeu nada, que foi essa cultura que nos impediu de nos casar e que não pode aceitar isso. Ou seja, assim como Saulo levantou a bola sobre o Harrod estar perdendo algo importante em todo esse processo, né? Esquecendo de algo importante, a Ida também comenta sobre essa exata mesma coisa, sobre a importância de entender o lado bom da cultura que permitiu com que Elbaf se tornasse uma nação tão próspera por todos esses séculos. Então esse capítulo mostra, galera, a perspectiva desses outros personagens que cercam a vida do Harrod, tentando fazer ele lembrar disso e servindo como um aviso de que o caminho que o Harrod estava escolhendo levaria o país à ruína. Então, se a gente pode tirar uma mensagem dessa história toda, é que por mais que a ambição do Harrod seja algo louvável e que ele tenha ido até as últimas consequências para defender isso, né, principalmente depois da morte do Rox, em que o Harrod sentiu que precisava provar que a morte do seu melhor amigo não podia ter sido em vão depois de ter escolhido permanecer ao lado do governo e por isso ele precisava provar que estava certo ao conseguir tornar Elbaf um país filiado ao resto do mundo. Por mais que tudo isso seja louvável, ficou claro que tornar o país de Elbaf um país fraco deixou o país vulnerável. E uma coisa que muita gente não percebe é que essa história de Elbaf é uma referência clara à história do próprio Japão. Muita gente olha para o país de Wano como uma referência clara ao Japão, mas Elbaf também faz uma referência ao país nas entrelinhas. O Japão também cometeu atrocidades absurdas até o século passado, era um país imperialista que queria dominar o território da China e para isso decidiu invadir a Coreia, que ficava no meio do caminho entre os dois países. Enfim, o Japão fez muita merda no passado, massacrou muita gente e por isso foi proibido de ter forças armadas depois do fim da Segunda Guerra. Muita gente pode achar isso bom, né? Assim como Harrod acredita que desmilitarizar Elbaf tenha sido algo bom, até como uma forma de tentar se redimir pelos erros do passado, mas todo mundo sabe que isso torna o país vulnerável e suscetível à vontade de outras pessoas que queiram fazer o mal e se aproveitar daquilo. Então a resposta não é rejeitar completamente a tradição, porque foi isso que permitiu com que Elbaf permanecesse como um país intocado, independente e livre desde o século perdido. Mas a solução também não é continuar com essa violência desenfreada. É um equilíbrio entre as duas coisas. A busca pela paz, pelo livre comércio e pelas boas relações diplomáticas, mas estar sempre forte e preparado para a guerra, porque momentos de paz são raros nesse mundo. O estado natural do mundo é feito de guerras e para isso você precisa permanecer forte a todo momento. E nesse sentido, talvez o Oden tenha sido um melhor líder que o Harrod, porque por mais que ele tenha aceitado ser o bobo da corte e passado vergonha para todo o país, quando chegou a hora, ele estava preparado e quase matou quem ele precisava. Mas tudo bem, né? Contextos diferentes, então não dá pra julgar. Enfim, Harrod e Ida têm a sua última conversa, com Harrod prometendo a ela que logo eles vão se conectar com o mundo todo, que o mundo será dezenas de vezes maior e que eles poderão viajar juntos como nos velhos tempos. E a Ida responde que isso parece incrível e que estava ansiosa para aquilo, mas infelizmente o fim dela chegou. Apesar de Harrod ter chegado a tempo para reencontrar Ida, já era tarde demais. Cara, essa cena me quebrou. Vemos Harrod saindo da casa dela, Hayarudin entrando para se despedir da sua mãe e até mesmo Loki na prisão sofrendo por causa disso. Lembrando, né, que ele foi preso depois de ter colocado fogo na vila dos familiares da ex-esposa do Harrod, que envenenaram a Ida com a intenção de se vingarem dela e impedir que ela ficasse com a herança da família real. Galera, intenso demais essa cena. Bom, pulamos agora para 14 anos atrás, na Terra Sagrada de Marijoa, com a notícia de que Shanks havia desaparecido e que se ele tivesse completado uma última missão que não sabemos qual é, ele teria se tornado oficialmente um Cavaleiro de Deus. Galera, antes da gente falar do Harrod, vamos falar um pouco sobre o Shanks. A gente falou sobre ele na semana passada, mas vamos tentar aprofundar um pouco as coisas aqui. Tivemos então a confirmação de que ele voltou para Marijoa e foi aceito como um
um dragão celestial, mais especificamente como uma lâmina de Deus, e recebeu o Pacto do Mar da Superfície. Pacto esse que não necessita que o alvo esteja na presença de Imo diretamente, tanto que o Harrod, só conheceu Imo agora quando firmou o Pacto do Mar Profundo. Também sabemos que esse primeiro contrato não concede imortalidade e outras habilidades e provavelmente não permite com que Imo possa tomar o controle direto do corpo do alvo. Isso só acontece a partir do segundo nível do contrato. E é possível que esse contrato de primeiro nível consiga ser quebrado mais facilmente, provavelmente arrancando a parte do corpo onde o contrato foi selado. Talvez por isso o Shanks ele conseguiu encerrar o contrato ao ter o seu braço esquerdo arrancado. Mas galera, isso tudo ainda é muito estranho, porque quando o Shanks perdeu o seu braço, ele já era um pirata. Então, pra pensar, será que faz sentido que ele ainda tivesse um pacto com Imo 12 anos atrás, quando ele já era um pirata? Portanto, uma outra possibilidade é que ele tenha encerrado o contrato com Imo 13 anos atrás, quando ele roubou a Gomu Gomu no Mi de um navio do governo mundial. Provavelmente, usando a sua influência como Tenryubito e seu título de Lâmina de Deus. Mas a gente ainda não sabe como esse contrato teria sido encerrado, se foi por iniciativa do Shanks ou uma iniciativa de Imo. Se isso aconteceu dessa forma, pode ser que o Shanks tenha tido o seu título de Tenryubito revogado e retornado à sua vida como pirata 13 anos atrás, depois desse incidente. Afinal, não faz sentido que Imo tenha aceitado que o Shanks tenha roubado a Gomu Gomu no Mi e tenha ficado por isso mesmo. Mas tudo isso ainda é muito estranho porque 13 anos atrás o Shanks já tinha a sua tripulação pirata formada. Então uma das hipóteses é que ele tenha formado toda a sua tripulação naquele mesmo ano, logo depois dele ter encerrado o contrato com o governo, que eu acho uma hipótese menos provável, ele vai reunir todo o bando dele apenas no mesmo ano. Ou a segunda possibilidade é que ele já vinha atuando como pirata em paralelo ao seu cargo como Lâmina de Deus. E se isso for verdade, pode ser que ele continue atuando como uma lâmina de Deus até hoje e quem sabe tenha sido, na verdade, o próprio Shanks, de fato, que tenha ido conversar com os Gorosei em Marijoa nesse período atual. Mas, como eu disse, tudo isso ainda continua muito confuso, sabe? A gente tem, inclusive, aquela cena, do Shanks logo depois da morte do Roger, com uma clara roupa de pirata, tentando recrutar o Usopp para o seu bando. Então deu a entender aquela cena, que o Shanks ele começou a sua vida como pirata, como um pirata independente com a sua própria tripulação pirata, logo depois da morte do Roger. Então qual o sentido dele aparecer agora, 15 anos atrás, como um Tenryubito e como uma lâmina de Deus? Então tudo ainda tá muito estranho e, pelo que dá a entender, o Shanks, ele viveu meio que duas vidas, sabe? Ao mesmo tempo que ele tinha a sua vida como pirata, ele também tinha a sua função como uma lâmina de Deus e um Tenryubito. Então, a gente ainda precisa entender melhor a cronologia da vida do Shanks, inclusive, a sua batalha contra o Barba Negra e a causa da cicatriz. Mas enfim, se tem uma coisa que a gente sabe de fato é que 14 anos atrás, quando o Shanks desapareceu de Marijoa, como citado nesse capítulo, provavelmente esse desaparecimento se refere ao momento em que ele viaja até o país de Elbaf para avisar o Rei Harrod de uma ameaça desconhecida, e nessa viagem ele também se encontra com seu antigo companheiro Scopper Gaban, que é quando temos aquela revelação de que o Shanks possui a marca da superfície no braço esquerdo dele, Aquela cena que aparece de um flashback muito rápido do Shanks conversando com o Gaban. Voltando então para Marijoa, já que Shanks não estava presente e não completou a sua missão, que a gente não sabe exatamente qual é. Cara, agora que eu parei pra pensar. Parando nessa ideia, olha só, se liga a pedrada que eu vou lançar agora enquanto eu tava gravando esse vídeo que eu pensei. Imagina se essa última missão do Shanks, dada, pelo governo mundial, provavelmente vindo direto de Imo, não foi eliminar o próprio Barba Negra. A gente sabe, que, assim, apesar do Rox ter morrido, no incidente de God Valley, o seu filho conseguiu sobreviver. E apesar dele ter se mantido ali secreto, escondido dentro da tripulação do Barba Branca, cara,
Tá feita então a teoria. Apesar dele ter se mantido ali em segredo, né? Por baixo dos panos ali, dentro, escondido na tripulação do Barba Branca, e agora a gente acrescenta mais uma camada a esse mistério, mais um motivo para ele ter ficado na dele quietinho, justamente por ele ser um descendente do Rox e do clã Dave. Cara, e se o governo conseguiu descobrir essa informação e mandou o Shanks matar o Barba Negra e falhou nessa missão? Cara, eu acho que essa é a cravada perfeita pra gente entender o contexto em que essa batalha aconteceu. Talvez eu faça um vídeo aprofundando um pouco mais esse assunto, não sei, mas eu acho que a cravada está feita. Mas enfim, voltando, como o Shanks ele não estava em Mary Joa e não conseguiu realizar a sua última missão naquela circunstância, o Harold então passou na frente dele e ganhou a permissão de se tornar um Cavaleiro de Deus, firmando o segundo nível do contrato e garantindo o status de Elbaf como uma nação membro do governo mundial. Inclusive, eu até me pergunto se todos os reis filiados ao governo mundial têm essa mesma marca do Mar da Superfície, ou se isso foi algo exclusivo do Harold, né? A gente nunca viu nenhum outro rei filiado ao governo mundial com essa marca, então, né, seria um retcon meio safado do Oda, se ele dissesse, não, nem todo mundo tem no braço, às vezes o braço aparece, mas a marca tá no peito, tá sempre escondida. Mas enfim, vemos então Harold caminhando junto dos Gorosei dentro da Terra Sagrada em direção ao trono vazio, dizendo que quando Elbaf finalmente entrar para o governo mundial, ele pretende abdicar do trono para que um jovem governante mais virtuoso do que ele pudesse assumir. De repente, uma voz vinda do trono diz: "Isso é um assunto para Mu decidir." E com isso, Harold descobre a existência do Rei do Mundo. Cara, reparem como essa cena é muito foda. Das vezes anteriores, a gente sempre via uma perspectiva totalmente de baixo para engrandecer aquela escadaria, as cortinas e a posição do trono vazio estando lá em cima. Mas o Harold é um cara tão grande que faz parecer como se aquele trono e tudo aquilo não tivesse mais aquela imponência toda. É até irônico, porque o Harold parece tão maior do que aquele trono e tão maior do que Imo, que a gente até cria uma certa expectativa de que ele poderia fazer alguma coisa se ele quisesse, que ele poderia disputar força contra aquilo tudo e que não fazia sentido uma criatura tão grande quanto o Harold abaixar a cabeça para algo tão pequeno quanto Imo. Então olha o quão foda é esse quadro. Então vemos Harold firmando o segundo nível do contrato com Imo e ganhando uma nova marca em cima da que ele já tinha, que parecem ser justamente chifres de demônios, assim como Wars e companhia. Galera, isso faz muito sentido, já que Imo chegou a dizer que a natureza do mundo é ser composta de demônios, né, ou algo nessas linhas, e o seu poder transforma as pessoas justamente em demônios. E olha como o Oda ele foi mais uma vez genial nessa cena. Apesar do Harold ter arrancado os próprios chifres de demônio como uma forma, né, de renegar as suas próprias raízes como alguém que herdou o sangue dos gigantes ancestrais, Imo sela um contrato que carrega justamente o exato mesmo formato dos chifres que ele tentou renegar. Então o Harold pode até ter tentado fugir da violência da sua própria raça, mas essa violência acaba de ser novamente imposta a ele. Então outra cena muito foda essa. Uma pena, né, que o desenho ele parece não ter sido completamente finalizado pelo Oda, né, mas na versão do volume fechado isso com certeza vai ser corrigido. Então, com esse novo contrato, Harold recebe o poder da imortalidade e recebe a seguinte missão: gravar um pentagrama do abismo em Elbaf para marcar o laço entre eles. Com isso, o desejo de Harold será finalmente realizado. Assim que essa última missão for concluída, Elbaf será reconhecida como uma nação membro do governo mundial. Voltamos para Elbaf, onde vemos o Círculo do Abismo já registrado no Salão do Trono, provavelmente, né, para permitir com que os cavaleiros possam se teletransportar até lá, mas quando Harold pensava que tudo estava acabado, ele recebe mais uma missão: mobilize toda a nação e forme um grande exército de guerreiros. A frota de guerreiros gigantes vai ficar ao lado da marinha e servir o mundo. E Harold responde: espera, não, calma aí, tudo que eu fiz foi para libertar Elbaf da violência. Claro que se ainda houver quem queira lutar, eu ficarei feliz em incentivá-los que se alistem na marinha, mas
Tu juraste pagar pelos pecados da história de Elbaf, mesmo ao custo de te tornares um escravo. Eu pretendia carregar esse fardo sozinho. O fardo de uma história dessas é pesado demais para que tu o suportes sozinho. Agora contenha a sua língua. Tu não podes desobedecer Imo. Aqueles que fazem um pacto com o Mar Profundo podem obter imortalidade e poder, mas isso exige obediência total. Tu irás cumprir as ordens de Imo, independente da tua própria vontade. E nessa hora, vemos Harold literalmente caminhando contra a própria vontade e pensando: eles nunca quiseram que Elbaf se tornasse parte do mundo. O plano sempre foi escravizar os guerreiros de Elbaf. Imediatamente, Harold chama os guardas e pede para que o acorrentem num pilar. Ele pede para que chamem o ancião Jaru e seus filhos, mas Hyrule estava em alto mar e Loki estava preso. Eis que Harold grita dizendo que nada daquilo importava e manda soltarem o Loki. E na última página vemos os principais envolvidos daquele dia: Loki, Jaru e o quadro de Hyrule, o rei mais amado de Elbaf, no dia em que ele perdeu a sua vida. Bom, vamos lá! Com a confirmação de que Harold se tornou alguém imortal, isso significa que ele foi derrotado mesmo sendo imortal. Ou seja, é provável que Loki realmente tenha um nível de hack capaz de retardar a imortalidade de Imo ou, quiçá, até mesmo anular o contrato de Imo com o seu hack. Mas pode ser também que tenha sido a união dos hacks de Loki e Harold que tenha permitido com que ele consiga se libertar do controle de Imo, ou pelo menos acabar sendo morto, né? Eu acho que dessa forma o Loki ele não ficaria tão apelão sozinho, né? Seria, no caso, a união do hack do Loki e do Harold também, e o Oda manteria o hype nessa habilidade de Imo não tendo sido capaz de ser superada sozinho. Também é provável que Loki realmente tenha sido o culpado pela morte do seu pai, mas que ele tenha omitido o fato do Harold ter praticado qualquer violência contra o seu próprio povo naquele dia para proteger a honra e a imagem de seu pai. Além disso, vale lembrar que o Shanks ele parecia estar presente em Elbaf nesse dia, mas parece que ele não teve envolvimento direto na morte do Harold, mas sabemos que ele enfrentou e derrotou o Loki em seguida. Agora, uma pergunta que eu me peguei fazendo é: por que diabos Imo esperou tanto tempo para assumir o controle sobre o Harold? Por que diabos Imo não concedeu logo o pacto do Mar Profundo no primeiro dia que o Harold pediu e pronto? Possivelmente porque existem algumas etapas a serem cumpridas, né? Talvez o alvo de Imo tenha que realizar os contratos de forma gradual. Primeiro o contrato do Mar da Superfície, depois o Mar Profundo e assim por diante. E talvez tenha um tempo limite, algumas missões que precisam ser cumpridas, né, para que um contrato possa ser alterado, enfim. Deve ter algumas regras a serem cumpridas. E agora, resta esperarmos para descobrir como será a morte de Harold no próximo capítulo, mas pelo visto ele não sofreu o Dome Reverse assim como seu melhor amigo Rox. Vamos esperar para ver, galera. Se você ficou até o final desse vídeo, lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos. E agora, caso você tenha perdido os últimos vídeos que saíram aqui no canal, é só clicar nos que vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!